Fala galera, tudo bem? Fala trader. Pessoal, hoje eu vou falar de 5 padrões que todo investidor, todo trader precisa saber, precisa conhecer, é o mínimo, beleza? Com certeza você conhecendo eles, você vai ter muito mais sucesso na bolsa. Vamos lá então. Bom, antes de qualquer coisa, para você aprender como que um candle funciona, é o seguinte, pessoal. Existem candles de alta e candles de baixa. O que é isso, pessoal? Se é um candle de alta, isso quer dizer que ele fechamento, acima da abertura. E aí a gente faz isso aqui, ó. A gente desenha uma barra mais larga para desenhar aqui a diferença da abertura para o fechamento. E fechamento não, né? Fechamento. Foi mal, pessoal. E também, mas ele não anda só da abertura ao fechamento. Ele não abre na mínima e fecha na máxima, necessariamente, e nem abre na máxima e fecha na mínima. Ele, ao longo do tempo, ele oscila de um lado para o outro, tá? Ou seja, com certeza você já viu onde eu quis chegar. Isso aqui é um candle. Isso aqui é um padrão de candle. A cor do candle, um candle de alta, ou ele é branco, ele é representado por duas cores na plataforma gráfica, tá? Ou ele é branco, tá certo? De corpo branco, ou ele é verde, tá? Show de bola? Um candle de alta, ele fecha acima da sua abertura. Show de bola? Então vamos agora para o candle de baixa, pessoal. O candle de baixa, ele já é um candle que... Vamos lá, vamos voltar aqui no candle de alta. Percebam que ele fechou acima da abertura, então é um candle de alta. No candle de baixa, qual é a grande diferença? Ele vai ter fechado abaixo da abertura. Então, a gente faz o mesmo traçado, só que a abertura aqui em cima e aqui embaixo o fechamento. E essa sombrinha aqui é até onde a mínima foi negociada nesse período, com a máxima. E elas não precisam ser do mesmo tamanho. Posso ter uma máxima assim, desse tamanho, por exemplo. Tá? Então, pessoal, se a gente estiver vendo um candle vermelho, tá? Ou um candle de corpo preto, a gente já sabe que é um candle de baixa. Só que não vem escrito ao lado se aqui embaixo é o fechamento ou a abertura. Você vai ter que pensar, olha, se é um candle preto, né, de corpo preto, ou né, vermelho, e você está vendo a parte larga, né, o topo da parte larga o fundo da parte larga, se é um candle de queda, a gente já sabe que o fechamento está aqui e a abertura está aqui. Ele fechou abaixo da sua abertura. Então, é um candle que vai ter um corpo preto ou um corpo vermelho. Então, pessoal, agora que você já sabe como é que funcionam os candles, tá? Eu vou te explicar 5 padrões que você tem que saber, tá? Se quer ser trader, se quer ser investidor, são obrigatórios que você tenha na sua base de conteúdo esses 5 padrões. Você com certeza vai melhorar muito as suas operações depois que você entender como é que funciona isso, tá bom? Vamos lá então. O primeiro deles, pessoal, que eu julgo necessário que você saiba, primeiro de todos, qual é, Léo? Engolfo, pessoal. Então é o seguinte, pessoal, isso aqui é um engolfo, tá? A gente tem engolfo de alta e engolfo de baixa, tá? Vou representar aqui o mercado caminhando, blá, 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 e aí vou fazer um candlezinho aqui, tá, pessoal? Que vocês... Acabou o desenho do candle. Vocês têm que saber o que é isso. É um candle de... Está branco, é um candle de alta, tá? Depois vem um candle assim, dessa forma, com o corpo todo achurado, né? Pode ser vermelho ou preto, tá certo? Isso daqui se chama engolfo, pessoal. O que isso sugere? Vamos parar para pensar um pouquinho. Olha só. O engolfo é o mercado movimentando em alta, vem um candle pequenininho, tá certo? De alta, seguido de um candle maior que abraça todo o intervalo do candle anterior, todo o corpo do candle anterior. Esse candle aqui a gente chama de um candle que engolfou o anterior. O que isso sugere? Pessoal, vamos pensar um pouquinho. Abriu aqui, abriu nesse patamar, porque é um candle de alta, e fechou acima, né? Abriu aqui, deve ter ido para baixo, veio para cima e entregou um pouquinho de fechar.
Mostrou dúvida, né? Esse candle aqui, ele já abriu aqui em cima, tentou subir um pouquinho, depois ele desabou e veio fechar aqui embaixo, né? Qual é a imagem que a gente fica disso daqui, pessoal? A imagem que eu tenho, pelo menos, é, porra, tá com mais força para baixo agora, para cair. Então, o engolfo, pessoal, é exatamente isso. Ele sugere que o caminho mais provável depois é o de baixo. Porém, pessoal, a gente também tem o engolfo, esse aqui é o engolfo de baixa. Também temos o engolfo de alta, que é o contrário, tá, pessoal? Então, o mercado vem caindo bastante, forma um candle aqui, pode ser, vou fazer esse candle aqui que a gente já fala daqui a pouquinho sobre ele, né? De preferência aqui, um candle de baixa, tá? Se depois vier, pode ser um candle desse tamanho, tá? Isso aí não tem regra, tá? Isso aqui, pessoal, esse candle aqui abraçou totalmente o corpo do candle anterior. Então, de novo, né? Se é um candle de queda, ele fechou abaixo da abertura. Então, ele abriu aqui, deve ter caído pra caramba e fechou nessa região. Ou seja, no finalzinho, os compradores conseguiram recuperar metade dessa oscilação, tá? Logo depois, o candle seguinte abriu nesse patamar, caiu e abraçou totalmente, ignorou esse movimento aqui. E fechou aqui em cima. O que sugere? Pessoal, que deve vir para cima. Isso aqui é um engolfo de alta, beleza? Então o primeiro já foi. Agora, pessoal, a gente vai para o segundo padrão de candle, tá certo? Que eu acho mais interessante de todos, tá? Que é o doji. Pessoal, o doji se escreve dessa forma. O doji é um candle de grande dúvida, tá? Por quê, pessoal? É isso aqui. É isso aqui. O candle é isso aqui. Agora, pode ser assim, pequenininho, pode ser uma estrelinha. Agora que vocês já sabem, pessoal, o que significa isso daqui? O que é isso, Léo? Depois desse vídeo você vai saber como é que funciona. Se um candle que não tem corpo, ou seja, ele abriu e fechou no mesmo patamar. Só que no meio disso ele foi para cima, veio para baixo, foi para cima, veio para baixo, mas na dúvida ele fechou onde ele abriu. Ou seja, é um candle de dúvida. Ele não sabe para que lado que ele vai. Quando que é interessante você achar um doji? Por exemplo, depois de vários candles de alta seguidos, né? Vem um candle que faz assim, tá? É uma cruzinha. Como é que a gente pode interpretar isso daqui? Foi bom. Como é que a gente pode interpretar isso daqui? Subiu e agora está em dúvida. Em dúvida de quê? Se continua subindo. Teoricamente, o que deve acontecer em seguida é ou uma lateralização, né, esperando aqui um novo movimento de alta, ou então, que do meu ponto de vista, isso aqui não tem uma resposta certa, isso aí vai de cada analista para cada analista, do meu ponto de vista é uma dúvida quanto, né, a esse movimento anterior, e se mostra dúvida, para mim, o futuro mais provável é uma queda. Pode ser para baixo também, tá, pessoal? Pode ocorrer de outra forma, tá caindo pra caramba, fazer um candle de dúvida e voltar a subir. O que é muito importante é, no doji, pessoal, a abertura e o fechamento tem que ser na mesma região, tá? Tem que ser igual um ao outro. E o tamanho das sombras também tem que ser o mesmo tamanho. Então aqui é X, aqui tem que ser X também. Esse é o doji, candle de dúvida, que é o mais importante de se ligar, tá? Que sugere uma possível, aumenta a probabilidade de ter uma reversão no curto prazo. Reversão porque subiu e caiu, tá? Mas cuidado, também pode apresentar uma lateralização. Você não pode confiar só no padrão do candle. A gente depois vai ensinar sobre médias móveis, MACD, FR e tudo mais. Então, isso aqui é uma primeira visão sobre os padrões de candle. Bom, o terceiro padrão de candle que eu recomendo que vocês têm que saber, pessoal, é o martelo. Também existe o martelo invertido, tá? Como é que funciona o martelo? O que você pensa quando você vê um martelo, né? Bom, você pensa logo no martelinho, né? Desse padrão. Sim, isso aqui pode ser um candle. Então, como é que seria um martelo, né? O candle martelo é o seguinte. O ideal é que ele venha após um movimento de queda. Aí isso aqui são os candles, né? E a gente consegue ver um martelinho aqui, ó.
é um candle com esse formato exatamente, pessoal. Tá? O que isso aqui sugere? É um candle de alta, né? Abriu aqui nessa região, caiu, dando sequência ao movimento anterior, mas na hora de fechar, ele explodiu para cima e fechou na máxima do candle. Tá? Então, é um candle de força, é um candle que mostra uma certa reação do mercado. Tá? Então, se ele fecha aqui, teoricamente, a probabilidade maior é de subir. É um padrão de candle de reversão. Tá? Detalhe, pessoal, a alça do martelo tem que ser pelo menos 2 vezes o tamanho da parte metálica. Pelo menos, para você poder chamar de martelo. Tá? É claro que se você for encontrar no mercado, pessoal, agora na prática mesmo, um candle assim, tem o mesmo tamanho, a parte metálica é a alça. Ele não quis dizer também que, abriu aqui nessa região, caiu e na hora de fechar, fechou na máxima. Então, assim, a gente tem que ter um pouco de bom senso também. A interpretação do candle é a mesma, tá certo? Mas para chamar de martelo perfeito, tem que ter pelo menos 2 vezes o tamanho da parte metálica. E o martelo invertido nada mais é do que isso daqui, tá? Então, como é que funciona isso? Teoricamente, um movimento de alta, um candle aqui, que é o martelo invertido. O que ele sugere? Ele abriu nessa região e fechou aqui, né? Esse é um candle de queda. Subiu. E na hora de fechar, ele despencou, fechando na mínima. É o mesmo racional do anterior. Isso daqui é um martelo invertido. Martelo invertido não dá, né? É um martelo invertido. E, de novo, tem que ter o mesmo tamanho aí, né? Teoricamente, 2 vezes a alça, o tamanho da parte metálica. Agora, frade, então o martelo invertido ele tem que ser um candle de queda? Não, ele pode ser um candle, vamos dizer assim, né? Ele pode ser um candle dessa forma, tá? Ele pode ser um candle assim, né? Depois de uma alta. De qualquer forma, o que ele mostra pra gente, pessoal? Abriu aqui, ganhou isso tudo aqui ao longo do período gráfico, e na hora de fechar, ele entregou quase que tudo, cara. Ele fechou quase que na abertura. Isso aqui também não sugere que, no final das contas, quem venceu foram os vendedores? Então, é o mesmo racional. Assim como no martelinho também. Se for um candle de queda, pessoal, também pode se chamar de martelo, tá? Por quê? Ele abriu aqui, caiu pra caramba e na hora de fechar ele recuperou quase que tudo, quase que toda a queda do candle. Só que o ideal é que o martelo normal seja um candle de alta e o martelo invertido um candle de baixo. Lembrando, pessoal, antes de a gente pular para o próximo, lembrando, tem sempre que ter um bom senso nessa análise, tá bom? Isso é o mais importante. Agora, pessoal, a gente vai para o quarto padrão de candle que eu mais gosto. Bom, vamos lá. Vamos falar de que agora? Já ouviu falar em mulher grávida? Padrão de candle, mulher grávida, Léo? Já ouvi, mas nunca vi perto de mim. Sorte, hein, cara? Vai arrumar briga em casa, hein? Vamos lá. O quarto padrão de candle que eu vou falar aqui é o harami. Ou mulher grávida. Tô tão nervoso. Bom, então como é que funciona esse padrão de candle aqui? Você lembra do engolfo? Ele é o contrário do engolfo, tá? É isso aqui, tá? O que ele representa, pessoal? Depois, né, de uma longa puxada, por exemplo, de alta, tá? A gente vê um candle aqui, pode ser de alta ou de baixa, tá certo? Seguido de um candle pequenininho, tá? Com uma pequena diferença aí entre abertura e fechamento e sombrinhas assim. Eu sei que é muito curioso, né? Mas a criatividade do ser humano é enorme, né? Isso aqui, teoricamente, é a mulher grávida. Teoricamente, deve cair, tá certo? Por outro lado, numa tendência, né, mais de queda, se a gente for pegar, por exemplo, né, pode ser um candle de alta também, assim como lá em cima, tá? Depois a gente tiver um candle aqui,
tá? De preferência, né? Isso é que vai definir, né? Esse candlezinho de dúvida. Se for num fundo, teoricamente, o mercado vai subir depois. De novo, pessoal, é a mulher grávida aqui. Tá certo? Com o barrigão aqui. Tá certo? Beleza, galera? Esse é criativo, né? Muita gente deve ter ouvido Harami ou mulher grávida. E agora vamos pro último padrão de candle. Com esta folha, né? Bom, esse padrão de candle aqui também é extremamente interessante. Esse em específico, ele junto com uma série de indicadores, me dá muita entrada ao longo do dia. Esse aparece com uma frequência enorme para o tempo gráfico que eu analiso, para o meu estilo operacional, né, para o meu plano de voo. Ele é muito interessante, que é a estrela cadente. Aí o pessoal deve estar pensando aqui agora, que fofo. Estrela cadente é o seguinte, pessoal. Viés altista pra caceta. O candle tem esse padrão aqui. Isso aqui. O que isso aqui quer dizer? Não é um 2G. O 2G tem que ter as duas sombras iguais, né? Então, ele abriu nessa região. Teoricamente, ele estourou para cima, dando sequência ao movimento anterior. E na hora de entregar, pessoal, ele despencou, entregou, renovou a mínima e veio fechando na abertura. Aí o pessoal fala, ai, Frade, mas eu já vi também em outro canal a estrela cadente ser desenhada dessa forma. Também pode ser, pessoal. Mudou alguma coisa da interpretação? Não, ele abriu aqui, andou pra cacete pra cima. O fator diferencial é a sombra enorme pra cima, tá? Andou pra cacete pra cima, depois ele entregou tudo e subiu menos do que a abertura aqui antes de fechar, tá certo? Então, o que ele sugere? Que o mercado vai cair. E isso aqui é a estrela cadente. Para mim, é um dos padrões que mais respeita, que mais me dá operações ao longo do dia. Candle que sinaliza uma reversão. Aí agora eu vou te fazer um questionamento, né? É isso aqui, pessoal. Se a gente for ver, tá? Um padrão, uma puxada dessa de alta, aí a gente vê um candle de dúvida, seguido de um candle engolfo. Porra, já falei o segredo, né? O engolfo de baixo em relação ao candle anterior, seguido de um Harami, tá certo? E de uma estrela cadente. Você concorda que depois desse vídeo nosso, você já tem muito mais base, muito mais conhecimento para confiar na intuição, né? No seu conteúdo, né? No conteúdo que você tem de que vai cair? Juntando com outras estratégias operacionais, o cenário, né? A probabilidade de cair depois que você já viu esse padrão aqui esses padrões todos acontecerem, é de queda. Então, pessoal, no trade, é isso que é mais importante. É você somar conteúdos e e vários deles confirmarem o que você está lendo. Então, quanto mais confirmações de que está indo naquela direção o mercado, mais seguro você vai entrar na operação e menor são as chances de você errar no trade, entregar dinheiro para o mercado e tudo mais. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Tamo junto demais e é isso aí. Valeu, um abraço.